Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, nos tribunais, nos fóruns, ou você que somente se interessa por esse, que é o poder mais fascinante da nossa República, o Poder Judiciário. Eu sou Daniel Guerra, esse é o podcast do Projeto Ampla Defesa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Em qualquer rede você nos acha pelo @Projeto Ampla Defesa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Já peço que se inscreva, deixe o like, compartilhe. Isso é muito importante para nós. Eu recebo agora Dr. Luiz Fernando Almeida. Ele é tocantinense, ele atua no direito trabalhista, tem umas dicas muito bacanas no Instagram dele. E é com ele que eu bato um papo agora. Seja bem-vindo, doutor Luiz Fernando. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui. Antes de falar do direito trabalhista em si, que é a sua área de atuação principal, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência no digital. Você é um cara que está construindo uma presença bacana, se consolidando. Como tem sido isso para você, doutor? Tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, empolgante. Quem não está no digital não está no mundo, porque hoje o mundo está na palma das suas mãos. Então, é importante que o profissional, seja ele de qualquer área, esteja inteiramente conectado com as pessoas através das redes sociais, que é onde hoje grande parte das pessoas passam a maioria do tempo. Então, as redes sociais, para mim, é uma grande oportunidade de estar apresentando nosso trabalho e, com isso, levando o nosso propósito de fazer justiça do trabalho para todas as pessoas. Bacana. E o direito do trabalho, que é a sua área de atuação, como que você levou isso para o digital? É uma área... o direito do trabalho é uma área muito barriga de balcão, né? Uma área muito de embate, enfim. Como que foi a experiência de levar isso para dentro do digital e crescer sua base de clientes, mostrar mais seu trabalho? A maioria dos trabalhadores e também de vários empresários é a resistência, né, de não ter acesso também a muitas questões jurídicas. E às vezes as pessoas deixam de buscar os direitos delas porque elas não sabem que existem. Ou elas perdem dinheiro porque não sabem que também tem direitos. Então, tanto a questão do empresário, do empregador ou do trabalhador em geral, saber um pouco mais sobre os seus direitos torna essa relação um pouco mais equitativa. Então, de que maneira o trabalhador está se submetendo indevidamente a certas restrições, ou de que maneira esse empregador e esse empresário está indo além das suas obrigações contratuais. Então, ao mesmo tempo que você permite que eles conheçam, você possibilita que eles equalizem essa balança para que todos aqueles que dependem da força de trabalho, que é o que move o país, que é o que eu e você faz acordar todos os dias para poder depositar nossa melhor energia, seja algo realmente rentável e satisfatório para todos. Perfeito. A gente tem observado, doutor, no país, isso já não é novo, mas ainda é um fenômeno incipiente, assim, por assim dizer. A gente tem experimentado muito o fenômeno da pejotização em várias profissões, na comunicação, que é onde eu estou, tendo direito muitas vezes. Como lidar com isso? O que o trabalhador tem que ficar atento? Em que o trabalhador tem que ficar atento na hora de assinar um contrato? O grande gargalo da validade e eficácia de um contrato de pejotização, e para aqueles que não sabem o que é você ser contratado e prestar serviços como se pessoa jurídica fosse. É muito interessante que tanto aquele que contrata como aquele que presta os serviços entenda perfeitamente quais são os limites dessa relação para que, porventura, isso não aconteça de ser anulado e se tornar aí um reconhecimento de vínculo de emprego. De certa forma, para os contratantes, empregadores, e aqui eu vou usar esse termo para dizer aquele que está contratando, tomando a frente de serviço, é muito importante que você, ao contratar alguém, como pessoa jurídica, você entenda que essa pessoa é um prestador de serviços autônomo. Então, se ele é autônomo, ele tem que ser necessariamente não subordinado. Isso aí é um requisito que se bate muito em cima, principalmente quando você vai querer reconhecer a nulidade dessa contratação. Se para o empregador ou contratante é interessante você optar por essa via para evitar certos pesos fiscais e tributários, essa conta pode ficar ainda maior no eventual nulidade dessa relação. Então é muito importante que o tomador desses serviços fique atento sobre os limites que ele pode ir. E principalmente o prestador também, até que ponto ele tem condições de se submeter ou não em razão dessa prestação de trabalho. Muito bacana. Como eu disse lá atrás, você está numa crescente muito legal, doutor, nas redes sociais. Obrigado. Né? E é sobre redes sociais que eu quero falar, diante de um post seu que eu vi, que achei muito bacana, porque assim,
extremamente prático, de vivência que a gente tem, que você, de uma maneira muito irreverente, mas muito didática, chamava atenção para a ostentação nas redes sociais, o que ela pode trazer para o trabalhador, né? A gente queria que você falasse sobre isso, explicasse para a audiência sobre isso, assim, cuidado. Ostentação demais pode te fazer perder até benefício, né? É porque na Justiça do Trabalho existe uma presunção muito forte de que apenas com uma mera declaração de pobreza, uma declaração ali que não possui recursos financeiros suficientes, o litigante, aquele que entra com o processo, ele tem ali concedido um benefício da justiça gratuita, que significa, de maneira muito simples, eu entrar com a ação e se eventualmente eu perder esse processo, eu ali ter a minha exigibilidade de ter que pagar os honorários ou as custas do processo suspenso, enquanto durar ali essa condição de hipossuficiência, no limite de até 2 anos. Então, às vezes, os trabalhadores esquecem que no mesmo momento em que eles pedem a concessão desse benefício, eles ostentam nas redes sociais uma condição econômica totalmente inversa. Nem sempre isso significa a realidade, porque a gente sabe muito bem que a vida virtual hoje engana muita gente. Entretanto, essas postagens que podem denotar uma condição financeira capaz de excluí-lo desse benefício, deve ser um ponto de atenção muito forte, porque essas evidências podem ser colacionadas ali, trazidas para o processo do trabalho. Com isso, revogar esse benefício anteriormente concedido e permitir com que aquela parte vencedora contra o trabalhador hipossuficiente exija dele o pagamento aí dos ônus da sua derrota no processo. Então é uma coisa muito interessante que vale a pena os trabalhadores ficarem atentos. Perfeito. Doutor, um gancho aí do que você falou, mais uma dúvida de leigo. A justiça realmente olha as redes sociais de uma pessoa, assim, numa instância de julgamento, o juiz determina que, como diligência, por assim dizer, seja verificado lá as redes sociais de uma pessoa? A gente tem que entender que a justiça, ela é inerte, ela precisa ser provocada. Então quem vai fazer essa provocação e vai falar para o juiz, olha doutor, aquele pobrezinho está andando de Ferrari, é o advogado interessado nisso. Então ele vai trazer para o processo essas informações, irá peticionar ao juiz que, ciente dessas informações, irá determinar quais são as diligências que podem ou não ser feitas a fim de revogar esse benefício anteriormente concedido. Então, a pedido e por provocação das partes, que são aquelas verdadeiramente interessadas no resultado dessa revogação, é que vai trazer essas informações para o processo para poder pedir ao juiz que determine o que seja feito. Luiz, e você já chegou a ver nessa sua trajetória profissional alguém de fato perdeu o benefício em função disso? Eu confesso para você que não é uma tão exceção, simples né? assim, Exatamente. mas é possível. Principalmente É um alerta que você faz, né? Principalmente porque a condição de hipossuficiência, ela é transitória, ela é mutável, ela pode se alternar em qualquer momento. Uma pessoa que hoje é literalmente hipossuficiente, aqui eu vou falar pobre na acepção jurídica do termo, Claro. amanhã ela pode receber uma herança, ela pode receber um prêmio, ela pode simplesmente empreender e o seu nicho estourar em pouco tempo, ou até mesmo usar as redes sociais para faturar milhões. Isso vai alterar essa condição e com isso vai vir sim a obrigação de ter que pagar por uma dívida que até então estava suspensa. Lembrando que isso tem um prazo de até 2 anos, o que é razoável para se perceber aí essa inflexibilidade dessa perca do direito. Perfeito. Para a gente caminhar para o fim aqui, a gente costuma muito ouvir o direito do trabalho é sempre ganho de causa para o trabalhador. A gente sempre ouve isso, né? Queria saber o que tem de mito, o que tem de verdade nisso aí na sua visão. Nós temos que entender que a Justiça do Trabalho, ela foi criada, a sua essência, a sua origem, para proteger o trabalhador. Entretanto, essa proteção não é cega. É a mesma coisa que você pensar que hoje, no âmbito da violência doméstica, há uma presunção muito forte em relação à mulher violentada. Porque os números demonstram que grande parte dessas acusações são de fato verdadeiras. Então, a Justiça do Trabalho passou por essa fase de transição para chegar ao que nós temos hoje. Eu acredito que hoje nós temos uma Justiça do Trabalho muito mais imparcial, nós temos uma Justiça do Trabalho que hoje reconhece muito mais as legislações que foram atualizadas, e aqui eu trago a reforma de 2017, que trouxe diversas modificações, que alteraram substancialmente a forma de enxergar esses direitos trabalhistas. Então eu acredito que hoje, talvez, o trabalhador ele tenha até menos razão em muitas coisas. A gente sabe que essa reforma trabalhista veio e trouxe um pouco mais de
pé no chão para que essas ações não sejam tão estrondosas como era anteriormente. E aqui essa própria questão do benefício da justiça gratuita foi também reduzido para realmente falar, pô, trabalhador, se você vai pedir algo, que peça algo com base na verdade, na realidade coerente, fática, razoável. porque senão você vai poder pagar aí por alguma coisa de uma aventura que você teve. Então, grande parte dos profissionais já estão melhorando muito isso. Eu vejo que a Justiça do Trabalho hoje, ela tem alcançado ainda mais um lugar de destaque. E essa questão do bordão de que a Justiça do Trabalho vem, sempre o trabalhador já entra ganhando, não é bem assim. Eu trabalho tanto com trabalhadores como empresários em diversos ramos. E a gente vê assim, uma justiça muito mais justa, muito mais célere, muito mais eficiente, realmente sensível às questões que realmente são apresentadas para elas. Para a gente encerrar, eu sempre gosto de fazer esse exercício, é muito bacana, porque aí eu vejo o advogado atuando na sua essência. Vamos supor que um estudante de direito esteja em dúvida aí, porque aí é a hora que eu vejo o advogado falar de paixão, entendeu? Uhum. Vamos supor aí, Luiz, que um estudante de direito esteja em dúvida e fale, não sei se eu vou para o direito trabalhista ou não. Como é que você ia convencer esse camarada de que ele tem que ir? Eu digo o seguinte, o trabalho move o mundo. O trabalho move a mim, move a você, move a economia. O trabalho move sonhos. O trabalho gera esperança de um futuro melhor. É por meio do trabalho que eu e você estamos honestamente lutando por aquilo que a gente acredita. E essas relações de trabalho, elas são intermináveis. Elas nunca vão deixar de existir. Então, encontrar na justiça do trabalho, no direito do trabalho, um propósito de lutar para que essas relações sejam mais justas, para que realmente o trabalhador receba aquilo que lhe é devido ou a empresa pague somente aquilo que lhe é obrigação, faz com que essas relações se tornem mais saudáveis, mais permanentes e com isso evite abusos. E para aquele que tem dúvida se o direito do trabalho é realmente tão instigante assim, eu falo que a nossa justiça é realmente especializada, é algo que realmente vem para poucas pessoas amarem de paixão, mas aqueles que realmente são atraídos, que são envolvidos por essa justiça do trabalho, por essas relações tão intensas, não tem como se esquivar do interesse de fazer parte de tudo isso. Peixe vendido com sucesso. Um advogado é um advogado, né? Luiz, te agradeço muito, dedicar um tempinho aqui pra gente bater um papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. A você, que ficou até aqui conosco, assistiu esse breve bate-papo. Nos siga nas redes, peço novamente. YouTube, Instagram, Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Espero vocês lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.